A internet que você usa todos os dias, Google, Instagram, YouTube, WhatsApp, representa apenas 4% de tudo que existe online. 4%. Os outros 96% estão escondidos, invisíveis aos mecanismos de busca, inacessíveis para quem não sabe onde procurar. E numa fração ainda menor deste mundo oculto, existe um lugar que virou lenda, a Dark Web, o suposto submundo onde se vende tudo. Dados roubados, ataques cibernéticos sob encomenda e coisas ainda piores. Mas quase tudo que você ouviu sobre a Dark Web está errado, misturado, exagerado ou simplesmente é um mito. Eu sou Samuel Leal e esse é o Cérebro de Silício. E hoje nós vamos descer junto pela camada de internet, separar o mito da verdade e entender o que realmente existe lá embaixo. E por que isso importa para você, mesmo que você nunca pretenda chegar perto. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like agora. Isso me ajuda muito. E aqui vai um aviso importante. Esse vídeo é educativo. O objetivo é informação e proteção, não é incentivo ao acesso. Vamos entender o fenômeno com responsabilidade, beleza? Imagina a internet como um oceano. Na superfície, iluminada pelo sol, está tudo que você conhece. Os sites que aparecem no Google, as redes sociais, os portais de notícia, mas o oceano ele é muito mais profundo do que a superfície. Abaixo dela está a maior parte da água, escura, vasta, cheia de coisas comuns e legítimas. E lá no fundo, na parte mais profunda e pressurizada, existe uma religião onde poucos se aventuram e onde a luz nunca chega. A superfície é a web comum, as profundezas são a Deep Web e o abismo é a Dark Web. Para entender a Dark Web, primeiro você precisa entender que a internet tem camadas. E a confusão entre elas é a origem de quase todos os mitos. A camada 1, a superfície web, é tudo que pode ser encontrado por mecanismos de buscas como Google e Bing. Sites de notícias, lojas, redes sociais, blogs, tudo que um robô de busca chamada de crawler consegue percorrer e catalogar. E aqui está o dado que choca. A superfície web representa apenas cerca de 4% de toda a internet. É só a ponta do iceberg. A camada 2, a Deep Web. Aqui mora o grande mal-entendido. A Deep Web tem uma fama péssima, mas você a usa todos os dias. A Deep Web é tudo que não está indexado pelos mecanismos de busca. Seu e-mail, seu internet bank, sua conta da Netflix depois do login, os sistemas internos de empresas, base de dados acadêmicos, prontuários médicos, tudo que está protegido por senha ou que não aparece numa busca do Google. Isso representa cerca de 90% de todo o conteúdo da internet e não tem absolutamente nada de perigoso ou ilegal. Quando você verifica o saldo no seu banco pelo celular, você está navegando pela Deep Web. A camada 3, a Dark Web, aqui já é mais obscuro. É aqui que chegamos no abismo. A Dark Web é um subconjunto pequeno da Deep Web, que exige softwares específicos para ser acessada, principalmente numa ferramenta chamada Tor, o roteador cebola, por causa das múltiplas camadas de criptografia que protegem a identidade do usuário. E qual é o tamanho da Dark Web? Segundo a documentação do Google, ela representa provavelmente menos de 0,01% de toda a internet. Uma fração minúscula, quase nada em tamanho, mas enorme em reputação. Mas para que a Dark Web existe de verdade? Agora vem a parte que vai contra o senso comum. A Dark Web ela não foi criada para o crime. A tecnologia Tor foi desenvolvida originalmente pela Marinha dos Estados Unidos, com o objetivo de proteger comunicações sensíveis do governo. O anonimato era uma ferramenta de segurança nacional, não de criminalidade. E hoje, a Dark Web tem usos legítimos e importantes. Jornalistas e ativistas em países de regimes autoritários usam a Dark Web para se comunicar sem serem rastreados, denunciar corrupção e driblar a censura. Pessoas que denunciam crimes dentro de organizações ou governos usam a Dark Web para vazar informações com segurança.
Vários grandes veículos de imprensa do mundo mantêm canais na Dark Web exatamente para receber denúncias anônimas. Cidadãos sob vigilância em países onde o acesso à informação é controlado usam essa rede para acessar conteúdo bloqueado. Agências governamentais usam a Dark Web para compartilhar informações classificadas e conduzir investigações. Em outras palavras, o anonimato em si não é bom e nem mal, é uma ferramenta. E como toda ferramenta poderosa, pode ser usada para proteger ou para fazer o mal. Mas eu quero saber de você. Antes desse vídeo, você achava que a Deep Web e a Dark Web eram a mesma coisa? Comenta aqui, sim ou não. Eu quero entender o quanto essa confusão é comum entre vocês. Mas vamos falar sobre o lado sombrio, o que realmente acontece lá. Seria desonesto fingir que a Dark Web é só um refúgio de jornalistas e ativistas. Existe um lado obscuro e ele é real. A parte criminosa da Dark Web funciona como um mercado, e nos últimos anos esse mercado se profissionalizou de uma forma assustadora. Segundo o relatório global de ameaças da Fortinet, a Darknet evoluiu de um simples refúgio de cybercriminosos para uma verdadeira cadeia de suprimento para ataques cibernéticos. Em 2024, mais de 100 bilhões de registros de credenciais roubadas foram compartilhados em fóruns clandestinos, um aumento de 42% em relação ao ano anterior. Mas o que se vende nesses mercados? Dados pessoais roubados. Como já mostramos no vídeo sobre o valor dos seus dados, o número de cartão de crédito, logins e senhas, e mais perturbador ainda, serviço de crime sob encomenda. Surgiu até um modelo de negócio chamado ransomware, as services, ou seja, cheques digitais como serviço. Criminosos vendem kits prontos de ataque para outras pessoas que nem precisam saber programar. A barreira técnica para o cybercrime despencou e o impacto chega no Brasil de forma concreta. O país registrou mais de 314 bilhões de atividades maliciosas apenas no primeiro semestre de 2025. Ataques cibernéticos contra o setor financeiro cresceram 115% entre 2024 e 2025. Boa parte da munição desses ataques, as credenciais, os dados, as ferramentas, é negociada exatamente nessa camada obscura da internet. Mas agora vamos falar aqui dos mitos. Deixa eu derrubar alguns dos maiores mitos sobre a Dark Web, porque a desinformação ela é gigante. Primeiro mito, a Dark Web é a maior parte da internet. Mentira. Como nós vimos, ela é menos de 0,1% do total. O que é gigantesco é a Deep Web, que é legítima e você usa todos os dias. A confusão entre as duas é a raiz de quase todo o pânico. Mito 2. Só de acessar a Dark Web você já está cometendo crime. Falso. Acessar a rede Tor não é ilegal na maioria dos países, incluindo no Brasil. O que é crime é o que algumas pessoas fazem lá dentro. Comprar dados roubados, contratar serviços ilegais. A ferramenta não é o crime, o uso criminoso é. O terceiro mito é que a Dark Web é cheia de conteúdos místicos, vídeos proibidos e segredos do governo acessíveis a qualquer um. Exagero alimentado por lendas da internet. Muito do que se conta em vídeos sensacionalistas, ou seja, as famosas Red Rooms, caixas misteriosas e afins, nunca teve comprovação. É folclore digital construído para gerar cliques e medo. O quarto mito é: se eu acessar, não corro nenhum risco se eu for cuidadoso. Também é falso e perigoso. Navegar em camadas sem conhecimento técnico é um convite ao desastre. Malwares, golpe, links que infectam seu dispositivo e a possibilidade real de cair em armadilhas criminosas. Por isso, o recado desse canal é claro: entender é importante. Acessar por curiosidade, sem preparo, é um risco desnecessário. E aqui está o ponto que inverte a percepção sobre esse assunto. O maior perigo da Dark Web não está em você entrar nela. Está nela entrar na sua vida sem você jamais ter chegado perto dela. Você provavelmente nunca vai acessar a Dark Web, mas seus dados podem estar lá agora. Seu CPF, seu e-mail, sua senha vazada em algum ataque a uma empresa que você nem lembra que usou. A maioria das vítimas de crimes que se originam na Dark Web nunca chegou perto dela. Elas foram afetadas porque os seus dados foram roubados de algum serviço vendido no mercado clandestino e usado contra elas. O perigo real não é o abismo. É o que o abismo já tem sobre você e você não sabe. Então, recapitulando,
A internet tem camadas. A superfície que você conhece é só 4% do total. A Deep Web legítima e cotidiana é a maior parte, e a Dark Web é uma fração minúscula, anônima, com usos legítimos e usos criminosos. E o que fazer com tudo isso? Primeiro, não tema o conhecimento, mas respeite o risco. Entender o que é a Dark Web te torna mais protegido, não mais vulnerável. Mas acessar por curiosidade, sem preparo técnico, é colocar a cabeça na jaula do leão sem saber se ele comeu. Segundo, proteja o que pode acabar lá. Use senhas fortes e diferentes para cada serviço. Ative a autenticação em 2 fatores. Verifique se seus dados já vazaram em sites confiáveis de monitoramento, porque a melhor defesa contra a Dark Web é fazer com que os seus dados não tenham valor lá. Terceiro, desconfie do sensacionalismo. Muito do que circula sobre a Dark Web é mito construído para gerar medo e clique. Informações de qualidade, como a gente busca aqui, é o melhor antídoto contra o pânico e contra a ignorância. A Dark Web é o reflexo mais extremo de uma verdade sobre a tecnologia. A mesma ferramenta que protege a liberdade pode esconder o crime. O que define o resultado nunca é a tecnologia, é o ser humano que a utiliza. Se esse vídeo esclareceu o que você sempre teve curiosidade de entender, compartilha com alguém que ainda acredita nos mitos. E me segue no canal, porque toda semana tem vídeos como esse. Até a próxima.